Oi, gente! Bem-vindas à leitura do capítulo 13 do livro Triggers, Gatilhos na Educação de Filhos, escrito por Amber Lia e Wendy Speak. E o capítulo 13 é um capítulo muito bom. E eu não acho que foi sem querer que ele foi colocado depois do capítulo Viciado em Videogame. Porque esse capítulo tem tudo a ver com o capítulo anterior, ele complementa o capítulo anterior. Então, o nome desse capítulo é Superestimulação. E ele foi escrito pela Wendy. E ela começa contando que ela estava numa sala do pediatra, esperando ser atendida pelo pediatra. E ela fala que quando o pediatra abre a porta, ela tá meio dormindo assim na cadeira. E ela fica com vergonha na hora que ele pega ela ali naquele cochilo. Mas ela diz que ele sorri pra ela com um sorriso querendo dizer: você não é a única mãe que eu já peguei dormindo aqui na sala de espera. A gente entende esse começo, né, com um bebê recém-nascido, um bebê novinho ali no primeiro ano, o quanto a gente se fica exausta, se esforça fisicamente, com as noites mal dormidas e tudo mais. E aí ela diz que ele examina todo o bebezinho e daí ele fala assim pra ela, porque ele percebe que ela tá bem cansada, né? E aí ele fala assim pra ela: seu filho tem mobile no berço, né? Aquele, é mobile que chama, não é, gente? Aquele negocinho que fica em cima assim no berço. Aí ela fala: tem, né? Tipo, tem. Aí ele: com luzes e sons. Ela: responde tipo super orgulhosa, né? Dei uma dentro. E aí ele fala assim: deixa eu te falar uma coisa. O seu filho, ele ficou 9 meses dentro do seu útero sem nenhum estímulo, sem nenhuma luz, com poucos sons, e agora ele saiu e você tá colocando ele num ambiente cheio de luz, cheio de barulho, cheio de estímulos. Você não acha que é melhor você dar um pouquinho de paz para esse bebê que teve 9 meses de paz? Não merece mais 9 de tranquilidade? E aí ela fala que ela fica envergonhada, mas ela concorda. E antes de eu dar continuidade no que ela tá falando, eu lembrei de um livro que eu li que chama Educando na Realidade. É um livro maravilhoso que fala muito sobre isso aqui, essa superestimulação. Eu já fui essa mãe. Eu já fui a mãe que achava que precisava ter muitos brinquedos educacionais, estimular o filho e brincar com o filho. Eu não tô falando que isso é errado, entenda, tá? Eu não estou falando que isso é errado. É muito bom você brincar com o seu filho, você sentar e ensinar coisas pro seu filho, mas o excesso dessas coisas seria o quê? Você entregar muitas coisas prontas. Por exemplo, aqueles brinquedinhos da Fisher-Price, que você aperta o botão, ele canta, ele pisca, ele faz tudo. O que a criança aprende com aquilo? O que agrega aquilo na criança? Aquela musiquinha que deixa até a gente meio, né, assim, meio passado. Então é isso que ele tá falando aqui. E nesse livro, Educando na Realidade, eu acho que é Catherine, o nome da autora, ela fala o quanto nós compramos, né, de brinquedos e coisas desnecessárias para os nossos filhos, porque a gente tem que partir do princípio que a criança nasce, quando ela chega aqui, ela não conhece nada. Nada. Uma cama é novidade para criança, o chão é novidade para criança. Por isso que às vezes você compra aquele brinquedo maravilhoso da Fisher-Price e a criança fica brincando com a etiqueta, né? Seu filho foi esse? Minhas filhas amavam brincar com a etiqueta. Ficava ali olhando aquela etiqueta, né? Ou passando a mão ali num pelinho, né? Por quê? Porque eles não conhecem o que tá desenhado ali. Tem um elefante, tem uma girafa, a criança nem sabe o que é aquilo ainda. Fica aquelas luzes, a criança nem entende o que tá acontecendo. Então, por quê? Porque o ambiente do lar, sem nada de brinquedo, já é suficientemente estimulante para a criança. Por quê? Porque tudo que está dentro do seu lar é uma novidade para o seu filho. Então você sai na rua com o seu filho, tudo é uma novidade para ele. É por isso que ele corre e ele pega umas pedrinhas, né? Aí você fala: tira a mão dessa pedra, menino, vamos andando, vamos lá. Porque você já conhece aquela pedra. Você já cansou de passar por aquela calçada. Você já cansou de ver aquelas calçadinhas quebradas. Você já cansou de ver a formiguinha andando e levando a folhinha. Mas o seu filho não, né? E aí ela traz esse conceito de que a gente tá o tempo todo tão acelerado, porque a gente já conhece, porque a gente já viveu, e a gente esquece que os nossos filhos estão na fase da descoberta. E quando a gente vai empurrando meio que a criança, não, já viu, a gente vai
apagando a curiosidade dessa criança, a gente vai apagando a vontade de conhecimento, principalmente quando a gente entrega coisas prontas para essa criança. E foi por isso que eu gostei muito do método da escola aqui das meninas, né? Tô fugindo do assunto rapidinho, mas ele faz a criança pensar antes de dar a coisa pronta. Isso é muito bom, porque você alimenta a sede de conhecimento da criança. Então, quando você entrega um brinquedo que faz tudo sozinho para a criança, o que ele tem de conhecimento ali? O que vai gerar de curiosidade nele ali? Absolutamente nada. Então, é esse ponto que ela traz, inclusive, gente, que livro, tá? Educando na Realidade. São dois, Educando na Realidade e Educando na Curiosidade. E os dois são maravilhosos e os dois têm em português. Inclusive, um deles tá no Kindle Ilimitado, você pode ler de graça se você tiver. Voltando, aí ela fala que conforme ela foi tendo outros filhos, ela fez algumas pesquisas. Agora eu tô falando da Wendy. Ela fez algumas pesquisas sobre desenhos, sobre a televisão, o quanto a televisão é estimulante e super estimula os nossos filhos. Por quê? Porque os desenhos são super coloridos, são super rápidos e você pode perceber uma coisa. Isso também está no livro Educando na Realidade, tá? E eu vou complementar aqui agora falando um pouquinho do que a Wendy falou, um pouquinho do que a autora do Educando na Realidade disse. O que acontece? Se você for reparar hoje, os desenhos são mais curtos, né? Então, na nossa época, nós assistíamos a televisão e a gente tinha aquele tempo de intervalo, a gente não assistia quantos desenhos a gente quisesse seguido. Por quê? Porque o desenho ele tinha um dia e um horário para passar. Então a gente falava, amanhã às 10 da manhã passa o desenho X que eu gosto. Então você ia lá pra televisão às 10 da manhã e esperava. Depois começava jornal, começava outras coisas e não tinha mais o que você assistia ali. Então você procurava outras coisas para fazer e você sabia que você precisava esperar o que até o dia seguinte para assistir de novo aquele desenho que ia ter comercial no meio. Lembra? Eram 3 minutos de comercial, gente, era muita coisa, né? Hoje a gente vem e fala, nossa, pra quem agora assiste nos streams da vida, né, que a gente assiste quantas vezes a gente quiser seguido, você assiste uma série num dia se você quiser, você vai assistindo todos os episódios ali seguido, né? E isso está acontecendo para as nossas crianças, mas as nossas crianças estão crescendo dessa maneira. Então os filmes, os desenhos agora das crianças, repara, Peppa Pig, outros desenhos têm 5 minutos, 6 minutos. O desenho, ele é rápido, ele conta a história, ele resolve a história de uma maneira muito rápida. E as cenas mudam muito rápido, porque para concluir uma história em 5 minutos, tudo precisa passar muito rápido. Então é tudo muito colorido, é tudo muito brilhoso, as cenas, né, e a criança fica ali, né, vendo tudo aquilo, e o cérebro da criança vai recebendo todas aquelas informações, tudo aquilo corrido, e gente, isso acontece com a gente, isso é algo que é muito difícil pra mim, porque eu, Aline, eu sou uma pessoa acelerada por natureza, eu tô sempre em movimento, sempre, assim, é até difícil. Quando eu recebo pessoas na minha casa e as pessoas ficam um tempo na minha casa, ficam 10 dias, 15 dias, eu já recebi pessoas que ficaram um mês na minha casa, elas percebem, elas falam, meu Deus, como que você aguenta? E na verdade eu não aguento, né? Na verdade a exaustão bate a minha porta com muita frequência. Por quê? Porque eu tô sempre estimulada, eu tô sempre vamos sair, vamos fazer. E claro que eu passo isso para as minhas filhas inevitavelmente, porque elas são, né, um reflexo do que eu sou dentro da minha casa. Mas voltando às crianças, as crianças estão crescendo com isso. Então, aí você fala assim, eu não consigo ler um livro pro meu filho. Claro, porque se você for pegar um livro, mesmo que ele seja curto, ele vai passar de 5 minutos. E não tem nenhuma imagem super colorida, super em movimento, né? Não tem nenhum som mirabolante. E pra criança aquilo é chato. Foi o que a gente falou no vídeo anterior. As coisas começam a se tornar chatas. Então, um passeio ao ar livre, para andar, para pegar uma pedrinha, para ver uma formiguinha andando, já não é interessante. Por quê? Porque eu não quero saber daquilo. O que eu quero saber é o que o desenho tá me ensinando. O que eu quero saber é o que a Peppa Pig tá fazendo com a mamãe dela no desenho. O que eu quero saber é ali, é a informação pronta. Ainda mais, voltando a dizer, o nosso cérebro é preguiçoso. Se a gente tiver tudo de mão beijada, é melhor. E tem um vídeo aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, um devocional. Esse devocional foi super assistido, muito comentado. Ele fala sobre isso, você precisa parar. E eu vou deixar ele aqui para você assistir em seguida, se você puder, ou quando você tiver a oportunidade de assistir.
E aí ela fala, a Wendy, ela fala que depois nós queremos que a criança fique paradinha para ouvir um livro, ela não consegue, que ela passeie na rua e se interesse pelas coisas ao ar livre, mas ela não consegue. A criança não ouve, não obedece, não olha no olho, não tem paciência para ouvir uma instrução. Por quê? Porque a cabeça dela está estimulada, super estimulada, com tantas coisas que acontecem muito rápido, a hora que ela quer, quando ela quer. Você concorda? Tá tudo na mão e a gente sem querer acaba oferecendo isso ainda mais para os nossos filhos. E aí ela fala que nós, né, pais, nós estamos super estimulados porque nós também temos acesso à televisão, nós temos acesso ao celular, e ela coloca um ponto aqui muito legal. Nós somos muito bons para colocar limite nos eletrônicos nos nossos filhos, mas e nós? Nós estamos conseguindo controlar e limitar o tempo que nós estamos ficando com o eletrônico, com o celular ou na televisão? Eu não sei você, mas pra mim é difícil, né? Vou confessar aqui, às vezes eu perco bastante tempo, principalmente quando as meninas estão na escola. Quando elas estão em casa, eu acabo, né, largando mais o celular, mas quando elas não estão, eu meio que pego e fico ali, sabe? E eu sei que às vezes é perda de tempo mesmo, gente, mesmo. Nós temos que ser honestas conosco. Não adianta a gente justificar, mas eu só tava vendo isso. Ah, mas eu tava vendo uma coisa que era de Deus. Ah, mas eu tava... Não, às vezes a gente gasta tempo mesmo, perde tempo mesmo com coisas que a gente não precisa. E aí, ela traz aqui algumas dicas pra gente. Por quê? Porque com todo esse estímulo da televisão, música, celular, mas tudo que a gente tem na cabeça de preocupação que a gente tem que fazer pros nossos filhos, então, são tarefas de casa, são aulas extras, né? Ginástica, judô, natação, academia, e acorda cedo e prepara o lanche, o que vai comer, e vai... Só quando a gente começa a pôr tudo isso assim no papel, né? A nossa cabeça já fica cansada, ou seja, quantas vezes você chega no final do dia e você tá tão estimulada, sua cabeça tá tão super estimulada que você perde a paciência, que o seu botãozinho vermelho lá que seu filho tá tentando apertar todos os dias ali para te tirar do sério, já tá acionado. Por quê? Porque você se colocou num lugar de exaustão. E eu lembro de uma palestra que a Daniele de Farias, Freixo de Farias, acho que é isso, a Dani, ela é uma psicóloga e ela deu uma palestra, eu vou contar essa historinha aqui rapidinho, que é de um livro. Ela fala assim, que a tia liga para uma mãe e fala assim, vou aí na sua casa, tô saindo daqui 10 minutos, tô aí. Só que a casa dessa mãe tava bagunçada, porque os filhos estavam brincando, ela tava fazendo a comida, e como ela sabia que a tia vinha, o que ela fez? Ela arrumou tudo, arrumou a casa inteira. Então imagina, assim, né? Ai, vamos arrumar, a sua tia tá chegando. Aí arrumou toda a casa, e aí a tia chega, ela serve a tia, aí cai coisa no chão, e ela limpa, toma boa. Quando a tia vai embora, ela tá por aqui, de coisas. Por quê? Porque ela teve que limpar toda uma casa que ela não estava preparada para limpar. Ela teve que receber a tia que ela não estava preparada para receber. Aí cai coisa suja, depois ela teve que limpar tudo de novo. Uma casa que já estava ali, né, limpinha, porque ela limpou antes. Mas pensa, a culpa de tudo isso é de quem? É dela mesma, porque ela não colocou limite. Nós precisamos limitar não só o eletrônico, não só a televisão, mas nós precisamos colocar limites e descansar. E aí essa mãe enlouquece e perde, né, acaba ficando nervosa com as crianças no final do dia, porque ela mesma se colocou numa situação complicada. Ela disse sim quando na verdade ela deveria dizer não. E eu não sei se esse é o seu caso, mas eu já passei por isso, às vezes até com as meninas. Eu tô vendo que as meninas estão meio, sabe, irritadiças, sem paciência, e eu invento de ir no mercado. Gente, não é o dia de ir no mercado, sabe? A gente precisa observar crianças. A criança, ela tá ali estimulada, veio da escola, tá cansada, aí a gente inventa de fazer alguma coisa com a criança. Aí frustra a nossa expectativa, porque a gente achou que a criança ia gostar, ou que a criança ia cooperar, e aí não dá nada certo, mas a gente não entendeu que não foi um bom dia, não era uma boa hora. Vocês entendem? Então a gente precisa estar atenta a isso, e não só
com os nossos filhos, observar os nossos filhos, e isso eu consigo observar mais claramente na Laura, porque a Laura demonstra muito mais quando ela tá super estimulada do que a Sara, e a gente se auto-observar e saber qual é a hora de parar, de se acalmar, né, de falar, olha, hoje eu vou ficar aqui, vou ter um tempo com o Senhor, e aí ela vai dando as dicas, que é o quê? Manter a televisão desligada e sem música durante o dia, tentar ter silêncio de fundo. Porque por mais que você fale assim, a televisão tá ligada, mas ninguém tá assistindo, aquele barulho, ele entra na nossa mente. Limitar o uso de dispositivo eletrônico, né, de celular, e principalmente antes de dormir. Então tentar encerrar ali o uso do seu celular 30 minutos, 1 hora antes de dormir. Eles até chamam isso de higiene do sono. Eu tenho super dificuldade, gente, porque eu preciso dormir com a televisão ligada, pensa. Eu acostumei a dormir com a TV ligada e eu não consigo dormir sem ter a TV ligada, e isso é péssimo, né, porque atrapalha muito o nosso sono depois. E ela fala pra gente ter um tempo com Deus, que foi o que eu falei no vídeo anterior, sobre a gente ouvir o Senhor, orar, ter um tempo ali de, sabe, ler a palavra tranquilamente, sem consultar o celular a cada 5 minutos, né? É mais uma mania, um hábito que a gente cria, né? Então, esse capítulo aqui, olha, ele me descreveu, foi praticamente pra mim, porque eu sou muito, muito acelerada, e Deus tem trabalhado muito comigo nessa questão de desacelerar, de tudo bem, né, ficar um dia sem fazer nada, que é descansar, você se dar um descanso, tá tudo bem, porque eu me sinto às vezes muito culpada de achar, nossa, mas eu vou ficar aqui sem fazer nada, sentar no sofá e ficar, sabe, falar com Deus, ficar sem fazer nada, é como se eu estivesse desperdiçando meu tempo, mas aí a gente pega o celular, tá fazendo alguma coisa, mas tá desperdiçando o tempo do mesmo jeito. Então, acho que a gente precisa estabelecer as prioridades, né? Realocar ali as prioridades de acordo com o nosso corpo, ouvindo o nosso corpo, ouvindo os nossos filhos, vendo, né, ali o que a gente tem causado nos nossos filhos ou no nosso lar por conta de uma superestimulação que pode vir de vários lugares. Então, aqui ela deu a dica para nós, né, do som, do dispositivo e do tempo com Deus. Mas eu diria para você começar a estimular na sua casa um tempo de quietude, que aqui eles chamam de quiet time, que é um tempinho para cada criança fazer o que quiser, ficar em silêncio. Então as meninas pegam um livrinho ou pegam um Lego, montam, sem conversar, sem nada, um tempinho, sabe? Você pode começar aos poucos, 5 minutos, depois 10, depois 20, e isso é muito bom, porque as crianças vão aprendendo ali a se controlar, a se organizar, né, a se regular, porque a gente fica realmente desregulada quando a gente entra em exaustão, e é por conta disso que ela fala aqui, né, a nossa superestimulação é o nosso gatilho, muito mais do que os nossos filhos superestimulados. Então, pode os nossos filhos estarem superestimulados, que não é um gatilho tão grande para nós quando nós estamos superestimuladas. E é assim que ela termina o capítulo. E agora eu quero orar com você. Senhor, obrigada, Pai, por mais um capítulo com tantos ensinamentos, Senhor. Nós sabemos que os dias de hoje, eles estão mais curtos, eles estão passando rápido, Senhor, e nós estamos desperdiçando o nosso tempo com coisas desse mundo. Perdoa-nos, Pai, perdoa quando o dia passa e chega a noite e a gente não teve tempo de falar com o Senhor, nós não tivemos tempo de abrir a nossa Bíblia e ler a palavra do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos porque estamos colocando como prioridade coisas que não nos levam para a eternidade, coisas que não nos aproximam do Senhor. E pior, essa superestimulação tem causado em nós irritabilidade, e nós estamos muitas vezes na exaustão descontando em nossos filhos, Senhor, enquanto deveríamos trazer a calma, ensinar a calma. Então, Senhor, que o fruto do Teu Espírito de paciência, de mansidão, cresça
cresça no nosso espírito, Pai, para que as nossas ações sejam pensadas e com calma. Senhor, nos ajuda a organizar o nosso tempo, nos ajuda a organizar a nossa agenda, que na nossa agenda esteja o que é prioridade para o Senhor, esteja o que o Senhor ama, a missão que o Senhor colocou na nossa vida e não as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos sonhos, Senhor. Nos ajuda a ter equilíbrio, Pai, porque nós sabemos que nós precisamos também estar ligadas em algumas coisas, mas que isso não nos deixe perder o foco, que isso não nos distraia, em nome de Jesus, que isso não nos distraia. O diabo tem nos distraído com coisas sutis que nós achamos que precisamos, mas que hoje o Senhor traga alinhamento do céu sobre a vida de cada mãe que está ouvindo esse áudio, que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor traga um alinhamento e um foco, que a gente volte para a velha tenda, que a gente volte para o que é simples, para o que faz a gente te adorar e te glorificar, Senhor. Que não nos percamos nesse meio, no meio da missão, que a gente não pare no meio, mas que a gente vá, que a gente percorra e que a gente corra até o final, que a gente lute o bom combate até o final, Pai. Em nome de Jesus, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, os nossos olhos e os nossos ouvidos, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Aumenta a nossa sede e a nossa fome pela Tua palavra e pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que a sua oração hoje seja para que você não se distraia, para que você não se distraia. Um beijo, até a próxima. Tchau.